Clicar aqui para compartilhar a tela. Compartilhar essa tela aqui, e aí vocês já me digam se vocês estão vendo, tá legal? Estão vendo? Sim? Sim. Então, tá bom. Então, ó, eu estava contando lá para vocês. Olha, mais gente entrando. Bom dia, pessoal, para quem está entrando, tá bom? Estava contando para vocês que a prof preparou uma série de slides para a revisão dessa prova da primeira, aí que a gente vai fazer essa prova bimestral, com o conteúdo, a página da apostila e um exercício referente àquele conteúdo. É assim que eu vou a avaliação via plataforma, tá? Então, vamos lá. A resolução de exercício, de primeiro, o que vai cair? Aquela primeira parte que vocês estudaram com o professor Fábio, ela foi cobrada no simulado 1, não sei se lembram. MEC, função, né? Tudo aquilo lá já tinha ido antes. Vocês lembrar de novo de vocês, talvez vocês foram mais necessários, tá bom? Então, começa com números inteiros. Coloquei ali para vocês o símbolo, que é o Z, né? E aprofundando para vocês os conteúdos da prova, vocês viram que tinham alguns vídeos nesse tinha uma pequena revisão de outros professores, outros colaboradores aí da área de matemática, que eu acredito que para quem assistiu também deve ter dado uma relembrada, uma facilitada, tá? Então, vamos lá, ó. O conteúdo que eu vou cobrar desse conjunto dos números negativos está na página 160 da apostila, tá? Então, assim, números negativos e números positivos, certo? Então, o primeiro exercício diz assim, ó, usando números inteiros positivos ou negativos, aqui, o primeiro conteúdo da apostila vai pedir que o aluno ele tenha que ter conhecimento sobre como é que eu escrevo de forma matemática algumas situações do dia a dia, algumas situações lá cotidianas. Então, a primeira lá, ó, 8 pontos perdidos por uma equipe em um torneio. Vamos determinar. Se os pontos foram perdidos, ao lado nesse aí sempre vai estar a resposta, tá legal? Então, se os pontos foram perdidos, é porque eu estou vendo esses pontos. Então, matematicamente, a gente escreve menos 8. Lembrando que o negativo pertence ao conjunto dos números inteiros. Legal. Agora vamos para a letra B. 6 andares abaixo do térreo. Bom, abaixo do térreo, no caso, desse item da atividade, seria a origem. É isso? Lembram disso? A origem do zero? Ok, então se está abaixo, porque eu estou matematicamente falando, menos isso. Então, a letra C, um depósito. Bom, se é depósito, eu estou colocando esse dinheiro no banco. Então, aparece um depósito de R$ 550 em uma conta corrente. O fato é um número positivo. Um número positivo, isso aí, Maria. O fato de estar escrito lá conta corrente, nada mais é para encher uma linguiça, porque o que interessa para a gente aqui em matemática é a palavra depósito e o valor em dinheiro. Então, se você olhar lá, ó, já vai aparecer, lá na prova eu preciso escrever mais R$ 550? Não, você não precisa escrever o mais, porque a gente sabe que esse mais tem a opção de aparecer ou não. Deu certo aí? Mais alguém entrou? Professora, a Iane, ela falou que ela tá com problemas para acessar a plataforma. Ah, tá. Se você puder avisar para ela... Ah, mas você consegue mandar para ela, Maria, o ID? Será? Deixa eu ver. Ah, se você conseguir mandar para ela o ID, aí é tranquilo. Ela consegue acessar, não precisa entrar na plataforma. Veja eu consegui mandar. Conseguiu? Consegui. Ah, então pelo ID ela já vai conseguir entrar. Não precisa nem acessar a plataforma única. Ah, então, tá. Então, vamos lá. A letra D. Uma altitude de 1.200 metros. A altitude é porque eu estou acima do nível do mar. Então, considerando que o mar seria a nossa origem ali, eu teria um número positivo. Então, mais 1.200. A letra E, uma temperatura de 42 graus Celsius acima de zero, tranquilo, a gente vai ter um positivo. E é mais uma... lembrar, né? Recordar daquilo que foi estudado em sala, porque esse conteúdo ele é bem simplesinho mesmo. A letra F, um saldo de 21 gols a favor. Bom, se é a favor, é porque eu fiz esses 21 gols. Então, esse número é positivo, tá lá, ó, mais 21 gols. E o último, que seria a letra G ali, uma profundidade de 4.000 metros. Profundidade significa que eu estou andando para baixo. Então, para baixo, na reta numérica, seria lá um número negativo, menos 4.000 metros. Aqui, tudo bem, pessoal? Sim? Então, vamos para frente, tá? Então, aparece lá, o próximo conteúdo são números inteiros, certo? Ele está na página, aparece ali a página junto, mas é isso mesmo. São números inteiros, está na página 163, está na reta numérica. Então, o exercício que a prof elencou é um exercício bem tranquilinho, só que ele vai trabalhar a localização da reta, tá? Então, a figura seguinte é uma reta numérica, mostrando a posição de 2 aviões. Esses aviões estão na letra A e estão ali na letra B, em relação à cidade de São Paulo. Então, veja essa reta que traz esse exercício, porque não tem a origem.
Essa origem está elencada por ser a cidade de São Paulo. Então, ali é onde começa tudo, tá? Saber que cada intervalo corresponde a 50 quilômetros dê a posição desses aviões em relação à cidade de São Paulo. Os inteiros, ou seja, a cidade de São Paulo tem um número negativo. Então, vocês concordam comigo que a esquerda seriam números negativos e a direita seriam números positivos. Então, vamos ver como é que fica a resposta. Olha lá a resposta. Então, a letra A, que é o primeiro avião ali, ele está localizado a menos 50 quilômetros, porque está à esquerda. E a letra B, se cada intervalo corresponde de 50, eu tenho 3 intervalos, 3 vezes 5, 15, como é 50, 150 quilômetros positivo, certo? Bem tranquilo, compreende? Comparação de números inteiros agora. Esse conteúdo está lá na página 164. Comparar números significa determinar quem é maior e quem é menor, um com relação ao outro. É aquele símbolo que a gente usa do maior que e do menor que, tudo bem? A tal da boquinha do jacaré, né? Que a gente estudou quando a gente era menorzinho. Então, aparece lá assim, ó. Compare os números inteiros que estão envolvidos em cada um dos seguintes fatos. Então, dá uma olhada no primeiro fato lá dentro do quadradinho. Uma temperatura de 2 graus abaixo de zero é mais alta que a temperatura de 6 graus abaixo de zero. Só tem um detalhe, gente. Abaixo de zero está indicando um número negativo. Então, dá uma olhadinha lá. Para eu comparar, eu tenho que escrever que o menos 2 é maior que o menos 6, embora os dois estejam abaixo de zero. Aí a gente vai dar uma resumida e vai lembrar que temos que pensar. Quanto mais perto da origem os números negativos, maiores eles são. Então, o menos 2 está bem mais perto da origem do que o menos 6. Vamos para o segundo fato, então. Olha lá, já apareceu. Menos 20 é maior que menos 10. Ele está mais longe da origem. Então, o que diz o fato? Um saldo de 20 gols compra. Então, se compra também um número negativo. É menor do que um saldo de 10 gols compra. Então, uma temperatura de 7 graus abaixo de 10 é menor do que uma temperatura de 1 grau acima de 10. Aqui pode confundir o valor absoluto do número 7 e 1. Mas em negativo, você vai ter lá menos 7 é menor do que mais 1. Até porque qualquer número positivo é maior do que um número negativo. Então, tá. Até esse exercício está tranquilo? Podemos dar sequência? Okay? Então, vamos continuar. Vamos para o próximo. Número simétrico e módulo ou valor absoluto do número aqui. Conteúdo está lá na página 169. Aqui a prof colocou 2 exercícios, porque são 2 conteúdos na mesma página da apostila. Número simétrico e módulo. Tá? Lembrando que o módulo também pode ser chamado de valor absoluto. Então, vamos para o exercício 5. O número inteiro é expresso por... Então, dá uma olhadinha. 81 dividido por 3 elevado à quarta potência mais 3 elevado a zero. Qual é o oposto ou simétrico deste número? Oposto e simétrico são a mesma coisa. São 2 palavras para determinar o mesmo significado. Para eu saber o oposto deste resultado, eu tenho que primeiro calcular o resultado. Então, vamos ver como é que fica isso. Olha lá. No exercício 5, então, a gente tem 81 dividido. Davi está baixando o aplicativo. Ah, tá. Acho que tem mais alguém aqui no chat. Estou ouvindo. Gustavo. Ok, vamos ver se mais alguém. Milena. Você já vai dar uma olhadinha. Então, vamos lá. A gente referiu ali a expressão. Então, eu estava dividindo por 3, vai mas você vai fazer. Aqui está trabalhando um pouquinho de potência, mas é uma potência estudada no sexto ano ainda. Não cabe dentro dessa atividade, tá? A única coisa que a gente faz é desenvolver a potência. Isso está dividido por 81. Por quê? Por exemplo, a potência é 3 vezes 3 vezes 3. 4 vezes. 3 vezes 3 é 9. Vezes 3, 27. Vezes 6, 81. Você vai fazer elevado a 0, vale 1. Por atenção. Você tem 81 mais 1. 81 por 81 é 1. Mais 2. Essa resposta vai ser uma exercício, quer dizer, posto a só. Cada um aqui, esse aqui pronto. Depois coloca 2 opções. Essa opção, então, acaba caindo 2 alternativas. Então, posso ter opções, mas essa opção 1 com 1. Então, se não, oposto ou simétrico, que é a mesma coisa. Legal? Então, opa, Ana, postou alguma coisa aqui, Ana? Só ver se alguém tem alguma pergunta. Parece que é a Ana. Davi, eu não consigo. A Ana mandou um Mzinho ali. Dificuldade de me escutar? Ah, aí, Ana. Luciana, eu estou falando baixo ou a dificuldade é aí? Não consigo saber. Oi. Ah, ela não pode colocar a imagem. Mas e aí, vai ficar postado lá na plataforma e a Ana também disse que está com dificuldade. O professor está fazendo ali, entendeu? E aí, se vocês não entenderem, vocês pedem para repetir, tá? Não tem problema. Então, vou continuar aqui. Exercício 6. A gente trabalha no módulo, ele trabalha no então acho que ele já conseguiu cortar aí, tá? Vamos lá, então. Usando os números da igualdade, do maior e do menor, compare. Lembrando aqui, pessoal, que a gente está falando de módulo. Então, só recordar, módulo é aquele número que quando sai módulo, determina sempre o valor do tipo. Por que a gente usa módulo? Professor, usa módulo para determinar a distância de qualquer objeto, de qualquer número na reta numérica com relação à origem. Essa origem, o zero, sempre. Então, aparece lá, ó. Vamos comparar o módulo de menos 7 e mais 3.
Vamos ver a nossa resposta lá comigo. Na primeira resposta aparece 7 e 3. Eles são o quê? Maiores, 7 é maior que 3. Porque quando a gente tira menos 7 do módulo, ele se torna um número positivo. Consequentemente, a gente vai usar esse mesmo processo de resolução na letra B. Então, na letra B... Ah, é verdade, tem um som do martelo. Fábio, eu também estou ouvindo. A Yane disse que pode ser interferência de alguém. Gente, então eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso deixar vocês todos sem microfone, tá? Só que aí vocês mandem pelo chat, pode ser? Tem 11 alunos participando, eu vou silenciar todos vocês, mas aí se vocês tiverem alguma dúvida, vocês escrevam. Ou se vocês quiserem falar, vocês têm que ativar, porque a prof por aqui não consegue, tá? Vamos silenciar. Aí fica tranquilo para todo mundo. Tá? Aqui, ó. Aí todo mundo consegue ouvir. Pronto. Todos os microfones agora foram silenciados. Então, por favor, se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam imediatamente no chat, tá bom? Então, vamos continuar. A gente estava lá na letra C desse exercício, do exercício 6, trabalhando que era módulo, certo? Então, na letra C, a gente tem menos 13, módulo de menos 13, e mais 10, também módulo, o valor absoluto ali. Então, como é que a gente faz essa comparação? Vamos ver lá. Tira o 13 do módulo. Tira o menos 13, ele vai ficar positivo, vai ficar 13. E 10, quando sai do módulo, ele também sai positivo. Mas ele já é um número positivo. Sim, mas não tem problema, ele permanece positivo, porque o módulo trabalha a distância do número até a origem, ok? Já entendemos. 13 é maior que 10. Ok, vamos para a letra D, então. 50, menos 50 e 50. Prof, mas eles são iguais. Ah, então tá tranquilo, porque é só a gente usar o símbolo da igualdade, do sinal de igual. Porque quando sai do módulo, os dois números saem positivos. Então, 50 e 50 são números iguais. Vamos dar continuidade aqui e vamos para o próximo. Adição de números inteiros. Adição de números inteiros está bem tranquila. Quando a gente estudou isso lá na página 171, falava do eu devo, eu pago. Então, olha o exercício que eu propus para vocês. Bem exercício de prova, mas também bem tranquilo de fazer, se a gente souber o que tem que fazer, né? Então, a escola do bairro organizou uma Olimpíada de Matemática para os alunos do 7º ano. Os grupos da classe do Arthur fizeram a seguinte pontuação nas duas fases do torneio. E a pergunta é, quem venceu o torneio? Então, olha lá, o grupo A, B, C, D e E. São 5 grupos na sala. Na primeira fase do torneio, os grupos fizeram a pontuação determinada na tabela, a segunda fase é a mesma pontuação. Para eu saber, pessoal do 7º, quem é que venceu o torneio, eu tenho que somar os pontos, concorda comigo? A gente soma os pontos das duas fases, tanto da primeira quanto da segunda fase. Então, vamos ver lá, ó. Grupo A, o que eu tenho que somar? 13 mais 18. Ok, 13 com 18, 31. Legal que o grupo A, ele fez a pontuação positiva, não ficou devendo nada para ninguém. Já o grupo B, na primeira fase, ele deve 12 pontos. Então, a gente escreve menos 12, mais 34. Voltando àquela historinha do eu devo e eu pago, você tem devo 12, pago 34, estou pagando mais do que eu devia, tem que vir um troco. No caso, esse troco aí foi de 22 pontos. Tudo bem? Na letra C, então, aparece lá menos 3 e mais 25. Raciocínio análogo, igualzinho. Ó. Então, você deve 3, mas você fez 25 pontos na segunda fase. Quando você faz o cálculo, você tem um saldo positivo de 22. Já a letra D, você tem de 8, deve 5, resultado 23. A letra E, creio eu que ficou óbvio que eles são os campeões, né? Aparece, ó, 21 pontos na primeira fase, 18 na segunda. Não tô devendo nada. Então, eu só marquei pontuação a meu favor. E 21, 18 é 39. Então, quem que venceu o torneio? Grupo E, por fazer 29 pontos. Então, aqui a adição de números inteiros, lembrando que eu devo e eu pago. Em sequência, vai aparecer ali, ó, a subtração de números inteiros. Aqui tem uma parte de interpretação bem importante nesse exercício. Vou ler bem com calma para vocês, porque aqui vale muito mais a interpretação do que saber resolver o conteúdo, tá? Então, aparece lá, ó. Quantos anos Alexandre o Grande viveu? Para responder a essa pergunta, leia o texto a seguir e efetue a subtração do número inteiro. Então, olha o que diz o texto. Alexandre o Grande nasceu em menos 356. Ou seja, olha, quem que nasce no ano que está devendo? Não, esse menos aí, quando a gente fala de data de nascimento, ele está se referindo a antes de Cristo. Então, ele nasceu em 356 antes de Cristo. E morreu em menos 323, certo? Ou seja, 323 antes de Cristo. Ok. Alexandre assumiu o trono do Império Macedônio, expandindo-se rumo ao Oriente e formou um dos maiores impérios territoriais. Legal. Mas quanto tempo ele morreu? Quanto tempo ele morreu, não. Quanto tempo ele viveu? É essa a pergunta, né? Leio o texto exatamente. Quanto tempo ele viveu? Para eu saber quanto tempo ele viveu, vocês concordam comigo que eu teria que fazer a subtração do ano de morte com o ano de nascimento. Mas se eu faço isso, eu vou ter o quê? Eu vou ter dois valores negativos. Então, ele vai ficar devendo anos de vida? Nesse caso, não. Nesse caso, vale a interpretação de que se ele nasceu, ó, conta como se fosse um ano positivo, certo? Então, embora 356 a.C. é considerado um número negativo, para calcular a idade de alguém, ele se torna positivo, pois considera-se que é o nascimento. Então, o ano de nascimento menos o ano de falecimento dá lá 33 anos. Morreu jovem, né? O Alexandre. Também se envolveu em um monte de guerra.
Então, vamos continuar. Multiplicação de números inteiros, conteúdo na página 181. Esse conteúdo, como ele já traz o subtítulo do que a gente está estudando, fica fácil de entender. Porém, se ele fosse um exercício solto, queridos, se ele fosse um exercício aleatório, sem indicar qual é o conteúdo, a gente tinha que ter aí uma perspicácia na leitura para poder entender aonde o exercício quer que a gente chegue. Então, dá uma olhadinha no que diz o enunciado. Olha, a figura a seguir tem um segredo. Descubra qual é esse segredo e dê um número inteiro que deve ser escrito no quadradinho 20. Como isso é uma pirâmide, a gente começa da base. Então, olhar a base. Quais são os valores que a gente tem? Menos 3, menos 5, mais 2 e menos 4. Seguindo ali na escada da base, a gente tem mais 15, menos 10, menos 8, certo? Todo mundo acompanhou ali a leitura? Está nas duas faixas, nas duas linhas em cinza da pirâmide, tá? Então, quando a gente faz essa visualização, a gente faz essa interpretação do exercício, a gente tem ali, ó, que menos 3 com menos 5 resulta em mais 15. Aí vamos parar para pensar. Se a gente somar menos 3 com menos 5, vai dar menos 8. Bom, então a gente não pode executar a resolução dessa atividade com uma adição de números inteiros. Não daria o resultado logo acima, no grau de cima. Vamos fazer uma subtração. Eu devo 3, eu devo 5, eu devo 2, não, eu tenho 2. Porque aí existe uma regra de sinal antes, né? Que menos 3, menos 5. Então, eu não sou devendo 5, eu teria 5, então ficaria menos 3, mais 5, resultando em 2 positivo. Veja que também não bate com o resultado de cima. Mas se a gente pensar um pouquinho, efetuar a multiplicação, como diz o enunciado do exercício, lá no topo, o conteúdo, você tem menos 3 vezes menos 5. Com menos é mais. Ah, prof, então aqui a gente já tem que usar a regrinha de sinal? Justamente. Aquela história que apareceu lá no vídeo, quando eu mandei para vocês uma revisão via o Canva, que são os conteúdos que eu pus para vocês estudarem, até o professor que faz essa revisão, ele conta a historinha do amigo e do inimigo, vocês repararam? Quem assistiu o vídeo, ele faz bem essa analogia. Achei bem legal ele ter falado isso, porque aí a gente remete àquilo que a gente estudou na sala de aula, né? Então, olha lá, eu devo 3, eu devo 5, como é uma multiplicação de números inteiros negativos, faz a regra de sinal, e menos com menos vai dar mais, certo? Então, a gente já descobriu o segredo. Eu preciso multiplicar os degraus de baixo para resultar no degrau imediatamente acima. Então, olha lá a nossa resposta. Seguindo desse jeito, ó, a gente descobre que é necessário multiplicar. Então, menos 3 vezes menos 5 mais 15. E, consequentemente, eu vou multiplicando todos os outros degraus até descobrir que lá no topinho eu tenho menos 150 vezes 80, que resulta em menos 12.000. Por que menos, prof? Porque menos vezes mais do 80 daria número negativo. Então, menos 12.000. Ok? Estamos terminando já quase essa parte do estudo do conjunto dos números inteiros do Z, que são os valores positivos e os valores negativos. Já vamos entrar na divisão e na potência. Como a divisão, pessoal, do sétimo, ela estuda a mesma coisa que a multiplicação, a gente só está invertendo a operação, né? O que era vezes agora é dividido, mas veja que a tabuada está relacionada, a regra de sinal também está relacionada. Então, a prof trouxe os dois conteúdos num só, tá? Num slide só, até para não ficar tão cansativo para vocês, tá bom? Então, vamos para o exercício 10. Ó. Esses conteúdos estão na página 184 e 185 da apostila, tá? Complete o número correto. Ah, esse é bem tranquilo. Olha, como 3 vezes 4 é 12, então 12 dividido por 4 dá quanto? 3. Tranquilo. Agora vamos para o de baixo. Como 3 vezes menos 4 é igual a menos 12, esse então está remetindo a gente àquela operação inversa, aquilo que a gente fazia no quinto ano, no quarto ano, chamado de prova real. Então, vamos tirar a prova real. Se 3 vezes menos 4 resulta em menos 12, então significa que se eu pegar o menos 12 dividir por 3, vai dar quanto? Menos 4. Lembrando que mesmo sem uma divisão, há necessidade de fazer as regras de sinais. Tudo bem? Pessoal, não tem ninguém com dúvida? Ninguém escreveu nada no chat, eu vou dando sequência, tá bom? Então, aparece lá, ó, na letra C. Como menos 2 vezes menos 5 é 10. Mas por que é positivo, prof? Porque ali eu tenho uma multiplicação de dois números negativos. E a gente se recorda da aula e das revisões, dos estudos individuais que a gente faz, que menos com menos dá mais. Exatamente. Então, tirando a prova real, 10 dividido por menos 2 tem que resultar em menos 5. Ok. Vamos ver nossa resposta lá. Vamos para a letra D. E o último deste exercício 10, tá? Como menos 2 vezes 5 é igual a menos 10, por que menos 10? Porque menos com mais é menos. Ou seja, sinais diferentes, resposta negativa. Sinais iguais, resposta positiva. Então, significa lá que a minha prova real vai ficar menos 10 dividido por menos 2 vai dar 5. Porque menos com menos é mais. E 10 dividido por 2, dá borda de novo, é 5. Bacana. Olha o exercício 11. Agora já falando de potenciação, tá? Encontre quem, prof? O quadrado de menos 17. Elevado ao quadrado significa que o meu expoente... Lembra que na sala de aula a gente até contou a historinha do chefe? Então, que o meu expoente é 2. Então, como é que fica escrito isso? Ó, lá no exercício 11. Eu tenho menos 17, que é o número em questão, na letra A, elevado ao quadrado.
Como esse quadrado é o nosso chefe, né, nosso índice aqui, o nosso expoente, ele está dizendo que eu preciso repetir a base 2 vezes. Então, olha aqui, a prof escreveu entre parênteses. Precisava? Não. É só luxo. Lembra? É a parte formal da matemática. Mas que na hora de escrever fica mais bonito se a gente fizer dessa forma. Então, você tem menos 17 vezes menos 17. Pessoal, por favor, não vamos confundir com a história de a gente ter elevado ao quadrado e resolver a tabuada. Tá? Porque se você fizer a tabuada, a sua resposta vai dar 34, o que está errado. Né? Porque se a gente está trabalhando potência, eu estou repetindo quem? A minha base, e não calculando a tabuada. E menos com menos, usando regra de sinal, é mais. E 17 vezes 17, 289. Vamos para a letra B, então. O cubo de mais 15. Ah, bacana. Cubo é quem, prof? Expoente 3. Então, vamos ver como é que fica a nossa resposta. Ah, que legal. Aqui você não utilizou parênteses. Por quê? Bom, porque o número, como ele é positivo, não há necessidade de eu escrever o sinal de mais na frente dele. Então, o que eu fiz? Repeti 3 vezes, porque o meu expoente determinava isso, e apliquei a multiplicação. 15 vezes 15 vezes 15. Ah, mas na resposta você colocou um sinalzinho de mais. Coloquei só para dar charme, para ficar bonito, porque não era necessário, né? Resolvendo a multiplicação desses 3 fatores iguais, a gente chega em 3.375. Resposta final do exercício. Olha a letra C. A quinta potência de menos 3. Veja que na letra C, o número, a minha base, ela é negativa. Então, fica mais elegante se usar um parênteses. Então, menos 3 elevado à quinta potência. Quantas vezes eu tenho que repetir essa base? 5, porque a minha potência é elevado à quinta. Então, menos 3, uma vez. Menos 3, menos 3, menos 3, menos 3. 5 vezes como está registrado ali no slide. Pessoal, se fosse um número muito grande esse expoente, se fosse 17, se fosse 23, 25, qual é o resultado do sinal? Ah, e a gente vai ter que recordar o que a gente aprendeu na sala de aula lá no colégio ainda, com aula presencial. Todo expoente, quando ele for ímpar para uma base negativa, a resposta é sempre negativa. Então, se cai na prova uma questão referente a isso, eu dou um valor muito grande e peço para vocês calcularem lá o valor do sinal. Se esse sinal ele é positivo ou negativo. Então, verdadeiro e falso, você não precisa calcular isso na mão, escrevendo lá, ou então usando a calculadora, multiplicando ali, que é o processo que vocês poderão ter uma vez que vocês estão fazendo essa prova à distância, né? O que a gente analisa? O valor do expoente, se ele é positivo, se ele é negativo. Veja que aqui, o expoente que a prof colocou para vocês é um número ímpar, mas é um número pequeno. Então, houve a possibilidade da gente reescrever ele as 5 vezes. Mas se fosse um número muito grande, já seria inviável, né? Eu precisaria de mais de um slide para fazer. Se a gente for calcular, utilizando, ou melhor, não utilizando o conhecimento do expoente sendo ímpar, então a gente teria menos com menos, mais. Com menos, menos. Com menos de novo, mais. E com menos, menos. Que daria lá o resultado final. E aí, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes, daria 243. Lembrando que para todo expoente ímpar, gente, só que isso só vale, pessoal, uma base negativa. Próximo, resolução de exercícios, mas agora para quem? Para o conjunto dos números racionais, que é o outro conteúdo que vai cair na prova. Então, veja que nessa prova bimestral, o prof está cobrando de vocês 2 conjuntos numéricos. O primeiro conjunto dos números naturais, o professor Fábio cobrou lá atrás. Agora eu venho e estou cobrando 2. O conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números racionais. Esse conteúdo está na apostila da página 200 até a página 247. Só que, pessoal, isso não significa que vocês têm que estudar todas essas páginas. Porque dentro dessas páginas existem alguns conteúdos que são necessários para o aprendizado do segundo bimestre. Então, são esses conteúdos que eu elenquei lá para vocês estudarem, para eu cobrar na prova, são os essenciais, tá? Então, vamos ver. Primeiro que é essencial, número racional. Um aluno, ele tem que saber que dentro do conjunto dos números racionais, de quem eu estou falando. Então, olha lá o primeiro exercício que eu trouxe para vocês. Explique por que os números racionais representados a seguir são racionais. Por que eu posso considerá-los como número racional? Então, olha os exemplos que eu trouxe. 0,4 menos 6,3 menos 7 sextos, veja que aqui já é uma fração, 2, 0, e o número misto, menos 2, 1 meio. Então, vamos ver a nossa resposta. Por que isso é considerado? Veja que essa questão não é uma questão de marca X ou uma questão de verdadeiro e falso. É uma questão da qual você tem que pensar, raciocinar e escrever. Ela é uma questão interpretativa e pessoal. É claro que eu trouxe uma resposta aqui de um profissional da área de matemática, certo? Mas você, enquanto aluno, não precisa escrever exatamente o que a prof escreveu aqui, tá bom? Então, vamos ver como é que ficaria essa nossa explicação. Um número, para ser racional, ele deve ser escrito na forma de fração. Todo número que eu conseguir escrever na forma de fração é dito racional. Prof, mas os números com vírgula? Ah, a gente já viu na sala de aula também, com aula presencial. Eu consigo escrever um número decimal
transformando ele em fração, que é justamente a explicação do nosso exercício. Vamos continuar. Os números menos 7/6 e menos 2/1/2 são números fracionários. Então, por si só, já são racionais. Já pertencem a esse conjunto dos números racionais. Tudo bem aqui? Sim? Tô indo rápido demais? Não? Sim? Postem aí no chat para mim, tá? Se tiver alguma dúvida, a gente manda parar, que aí a gente para e volta. Legal? Vamos continuar, então, ali a explicação teórica. E os números 0,4, menos 6,3, 2 e 0. Opa, reparem que esse 2 e esse 0 são números inteiros. Mas eles também pertencem aos racionais? Sim, também pertencem aos racionais. Por quê? Porque eu consigo escrever em forma de fração. Então, olha lá, podem ser transformados em fração. Ou seja, 0,4 é igual a 4 décimos. Uma fração. Ai, prof, esqueci. Como é que a gente transforma mesmo? Lê o número sem a vírgula. Ah, obrigada, Nath. A Nath disse que eu posso continuar nessa velocidade. Valeu. Às vezes a gente fica meio, né, sem saber se vocês estão entendendo ou não, se eu estou falando rápido. Obrigada aí, Nath. Então, para eu transformar o 0,4 em fração, eu leio o número todinho. Lembra que a gente já tinha visto isso em sala? Sem a vírgula. Então, daria 0,4. Quando o meu zero está à esquerda, ele não possui valor matemático. Então, pode ser cancelado. Fica quem? O 4. Quantos algarismos eu tenho após a vírgula, na parte decimal? Um só. Justamente o número 4. Então, para cada algarismo, eu aumento um zero no denominador. Então, se eu tenho um algarismo, eu tenho um zero. Então, eu construo a fração 4 décimos, ou 4/10. Esse mesmo raciocínio também é utilizado para eu transformar o número decimal menos 6,3 em fração. Leio o número todo, vai dar 63/10. Olha, faltou um sinal de menos ali, tá? Mas vocês não esqueçam que aqui, ó, vocês conseguem ver o cursor da prof, tem sinal de menos, porque esse número é negativo. Só para lembrar que tanto o número positivo quanto o número negativo também são racionais. As duas frações são consideradas frações no conjunto dos racionais, positivo ou negativo. O número 2 é um número inteiro, prof, mas todo número inteiro possui o denominador 1. Esse mesmo raciocínio a gente aplica ali no zero, tá? Então vai ficar 2 é igual a 2/1, lembrando que o denominador 1 não precisa aparecer, então não é necessário a gente escrever, mas ele está no conjunto dos racionais justamente por ser uma fração. Tranquilo aqui? Então, explicadinho, vamos para o nosso próximo assunto. Adição de números na forma fracionária. Esse conteúdo é aquele que envolve justamente o aprendizado do professor Fábio, o MMC, porque aqui eu tenho que saber avaliar os denominadores. E a gente fez exercício, a gente gravou aula sobre isso, a prof fez uma aula live só com esse conteúdo, vocês lembram? Só com a parte de fração, depois só com a parte decimal. Então, eu acho que aqui vale muito mais a prática da resolução de exercício do que a prof novamente explicar o exercício, tá? Então, vamos lá. Esse aqui é um problema. Então, veja que são exercícios desta forma que estarão lá na avaliação de vocês. Então, eu vou bem com calma, bem devagarzinho, tirando as dúvidas se tiver, tá bom? Olha o que diz o enunciado. Um pintor, na primeira hora em que começou o seu trabalho, pintou 5/9 de um cômodo, lá de uma determinada casa. Na segunda hora, ele pintou 3/7 do mesmo cômodo. Que fração do cômodo falta pintar? Então, veja que aqui não é tão simples a interpretação. Primeiro raciocínio matemático que eu tenho que ter é qual é o total que ele pintou, juntando a primeira hora com a segunda hora. Então, vamos ver como é que fica isso. Olha lá. Opa, voltei. Fiquei errado. Aí, agora foi. Então, veja que para eu fazer esse exercício, eu preciso pegar a primeira fração da primeira hora, 5/9. Mais, porque a gente está somando a quantidade de pintura que ele fez no tal do cômodo, 3/7, que é a fração. Nesse caso, verifiquem vocês que os meus denominadores são diferentes. Então, queridos, gravem, tem que correr no sangue, assim. Quando a gente está estudando fração, adição e subtração, a primeira coisa que eu, enquanto aluno, professor, estudante, tem que fazer é analisar os denominadores. É a primeira coisa. Mas quando que a gente faz isso, professora? Quando for adição ou subtração. Só nesses dois casos. A matemática é um pouquinho mais chata e complicada. Mas se a gente grava bem essa parte, fica bem fácil de resolver. Verifiquem vocês que aqui os denominadores são diferentes. Um é 9 e o outro é 7. Já deu diferença. Quando eles são diferentes, então a gente tem que calcular o MMC. Entre 9 e 7. O mínimo, múltiplo, comum. Calculando, eu cheguei lá em 63. Certo? Então aparece aqui para você depois uma caixinha em azul, que eu já vou lançar ali no slide, que é uma observação. E aí, a bateria do computador do Davi acabou. Ai, Davi! Mas sem problema, a aula fica gravada, você pode retomar, tá? Então, olha lá. 63 é o meu MMC. Como é que a gente resolve? Se eu tenho duas frações, referências, 2 horas que o pintor pintou, então eu tenho que ter na minha resposta 2 frações também. Olha lá. 63 é o MMC, então eu divido pelo de baixo e multiplico essa resposta pelo de cima. Opa, voltou. Tranquilo, Davi? Sim. Então, vamos lá. 63 dividido por 9 vai dar 7. E 7 vezes 5 vezes o numerador, 35. Olha lá, já está na próxima
Resposta diferencial de igual. Mais 63 dividido por 7 é 9. Ah, 2 do sétimo B, é verdade. Ai, que dó. Não, mas vai ficar gravado, tá? Vai ficar gravado, ele pode assistir. Se nenhum, então vai ser lá, então, resultado final, 62 sobre 63 avos. Por que não 60? Tem que saber quanto que falta, Vitar. Onde é faltado? Então, para calcularmos a fração como que ainda falta, Vitar, devemos considerar como por inteiro. Isso significa o quê, professor? Significa que se o meu denominador é 63, o meu numerador também deve ser 63. Por quê? Porque aí eu represento que eu tenho uma divisão de 63 partes e foi usado as 63 partes. Então, considera-se que isso seja um número inteiro. Até porque 63 dividido por 63, não, são os valores. Depois, se você o inteiro seria 63 por 63, resolveu? E vai calcular, então, o que resta? Então, se você 63 sobre 63, menos a quantidade que ele tem, que é 63 sobre 63, vai restar quanto? Ah, os denominadores, tranquilo. Resolver só a parte de cima lá, só o numerador. 63 menos 62, que dá quanto? 1. Então, resta para o pintor terminar a sua obra 1 sobre 63 avos. Veja que aqui eu tive duas operações para fazer, mas não são difíceis, são operações que envolviam muito mais a minha interpretação enquanto resolvendo a questão que propriamente a matemática em si, certo? Este exercício está tranquilo, bem cadinho, alguém com dificuldade? Ó, ninguém postou nada. Opa, temos ali alguém? Ah, tá, o Gustavo tá por ali, vamos ver se tem mais alguém aqui, estou ouvindo. Meu clipe não ativa. Não, é porque a prof desativou, tá? Não tem problema. Só anotem ali as dúvidas no chat que a prof já responde. Tudo bem? Tranquilo, prof. Valeu, Nath. Ainda bem que a Nath está ali para dar uma resolvendo a questão que propriamente a matemática em si, certo? Este exercício está tranquilo, bem cadinho, alguém com dificuldade? Ó, ninguém postou nada. Não. Por isso que nesse exercício sobre subtração, o que a prof trouxe? Trouxe mais técnica, mais prática. Que eu abandonei um pouquinho a interpretação de um exercício que traz problemas para trazer para vocês a forma técnica e prática de resolução. Então, na letra A, opa, tem o microfone ativado aí. Lembrando que a gente precisa analisar os denominadores. Então, eu trouxe letra A e letra B. 2 para vocês. Na letra A, a gente tem denominadores diferentes. E na letra B, a gente tem denominadores... Ah, Davi voltou. Olá, Davi. Vamos continuar junto, então. Denominadores iguais, tá? Então, na letra A, você tem 21 meios menos 6 terços menos 8 sextos. Denominadores todos diferentes. MMC. Vamos ver como é que fica, então. Tirando o MMC, a gente descobre que o resultado vai dar 6. Legal. E o que faz agora, prof? Ó, dá uma olhadinha lá. 21 sobre 2, 21 meios, menos 6 terços, menos 8 sextos. MMC, tudo 6, certo? Que são os meus denominadores. Se eu tenho 3 frações, eu preciso de 3 denominadores iguais. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, 6 dividido por 2 vai dar 3. 3 vezes 21, 63. 6 dividido por 3 vai dar 2. 2 vezes 6, 12, né? Não sei por que eu coloquei 18 aqui, mas está errado. 6 dividido por 6 vai dar 1, e 1 vezes 8 vai dar 8. Aí, então, a gente repete os denominadores e calcula justamente os numeradores. Tranquilo. Inclusive, recordando que foi feito ali no slide anterior, né? Já a letra B, a gente deve manter o denominador igual. Por quê? Porque não tem necessidade de tirar o MMC. Dá uma olhadinha. É 4. Então, se os dois são 4, a gente pode repetir. Vai ficar 13 menos 5, que são os numeradores, resultando em 8. Prof, mas espera, uma vez você falou para nós numa aula live que a matemática tinha que se preocupar em trazer respostas de forma fácil para quem está analisando o problema entender. Se toda fração é uma divisão, e se nessa letra B eu cheguei em 8 quartos, significa que eu preciso simplificar. Só que se é uma divisão, quanto é 8 dividido por 4? 2. Então, o resultado final não é fracionário? É, porque todo número possui o denominador 1 embaixo, mas não precisa aparecer. Se não precisa aparecer, já terminamos o exercício. 8 quartos é igual a 2. Foi? Vamos para frente, então. Ah lá, aqui está a nossa observação, certo? Com relação lá aos denominadores, tá? Então, aparece lá, ó, 6 dividido por 2, vezes, né, o 21, que é o que está em cima. 6 dividido por 2 é 3, 3 vezes 21, 63. Seria só o processo para resolução mesmo, tá bom? Multiplicação de números na forma fracionária. Já falei para vocês e torno a falar. Para mim, o mais fácil, linha do caderno, é aquele que você usa numerador com numerador, denominador com denominador. Tranquilo. Qual é o resultado de menos, opa! Aqui a gente tem uma fração negativa, mas a operação é de multiplicação. Precisa fazer regra de sinal? Precisa fazer regra de sinal. Todas as vezes que a gente estiver trabalhando uma multiplicação de números negativos ou positivos, eu preciso fazer a regra de sinal, senão eu não resolvo direito o exercício. Então, olha lá. O meu exercício está trabalhando a fração menos 52 meios vezes 2 quintos. Vamos ver como é que fica isso? Sim, prof. Então, olha lá.
para eu poder, vai subir lá já, opa, cadê a resposta? Tá aí. Então, para eu poder resolver, eu faço numerador com numerador, denominador com denominador. Primeiro, a regra de sinal, menos com mais, menos. 52 vezes 2, 104. 2 vezes 5, 10. Por que você dividiu por 2, prof? Porque eu tive que simplificar. O número 104 e o número 10 estão numa mesma tabuada. No caso, a tabuada do 2. Então, simplificando, eu cheguei lá em menos 52 quintos. Lembrem-se de simplificar, sempre, tá? Então, vamos para a divisão de números na forma fracionária. A divisão vai nos remeter à multiplicação também, uma vez que eu tenho que recordar que eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Inverter significa trocar. Então, o que é denominador, sobe, certo? E o que é numerador, desce. Ok, então vamos para o problema. Daniel, após pintar a sua garagem, só dá pintura aqui, né? A sua garagem, percebeu que sobrou na lata de tinta lá 2 quintos, certo? Pensando em guardar essa sobra, dividiu em 3 potes de mesma quantidade. Quanto cada pote ficou depois que ele guardou essa sobra? Bom, então vamos ver. Veja que ele pintou, sobrou. Dessa sobra ele pôs um pouquinho em cada pote. Quanto é esse pouquinho? É isso que o exercício quer saber. Então, a princípio, a gente tem a fração 2 quintos divididos por 3, porque eu estou dividindo em 3 potes. Prof, aqui número negativo não tem regra de sinal? Não, queridos. Pelo contrário, tem sim. Positivo dividido por positivo. A resposta vai ter que ser positiva. Muito bem, amigo do amigo é meu amigo. Então, vamos lá. Prof, como é que você não inverteu? Não, eu só não inverti ainda a segunda fração, porque eu me preocupei em escrever o denominador 1 embaixo do 3. Porque se eu estou dividindo, eu tenho que dividir fração por fração. Então, 2 quintos divididos por 3 sobre 1. Vamos ver como é que fica? Tranquilo. Copio a primeira fração, 2 quintos, vezes o inverso da segunda. Então, o 3, que era numerador, é obrigatório simplificar sempre toda a operação? Segundo a Yane, tá? Pergunta dela. Sim, Yane, é obrigatório. Cuidado com isso, porque às vezes a gente vai fazer a prova lá, você chega num resultado que não está na alternativa. Ah, você errou a conta? Não. Muitas vezes você esqueceu de simplificar. É claro que vai muito mais, assim, da astúcia do professor colocar para vocês lá uma alternativa simplificada, que é justamente para avaliar se o aluno aprendeu isso ou não. Ah, resolvi todo o exercício. Cheguei numa resposta que não está na alternativa, espera. Quer dizer, se eu fiz o exercício certo, lógico, né? Então, espera. Simplifica. Se você simplificar, muitas vezes você vai ver que está dentro da alternativa. E isso cai muito em concurso e em vestibular também. Então, tem que ficar bem atento, tá bom? Mas sim, respondendo a Yane, é necessário, é obrigatório a gente simplificar, tá legal? Então, para eu terminar esse exercício, a gente faz a regrinha. Ah, de nada, meu amor. Ó, a gente faz a regrinha lá da linha do caderno. Então, de cima com de cima, ou de baixo com de baixo. Então, 2 vezes 1, 2. 3 vezes 5, tempo para pensar. E bem, 15. Olha lá, terminamos. Isso significa que cada potinho desse pintor ficou com 2 quinzeavos. É pouco? É pouco, porque é como se eu tivesse pego um pote, dividido em 15, mas tem tido só 2 lá no finalzinho. Mas é porque ele quis fazer isso, né? Que era dele, foto dele, ele faz a foto final dos 15avos. Vamos pra frente. Adição de números decimais. Lembra vocês que a gente pensar em números racionais? E para ser racional, tem 2 formas. Aliás, 3. Eu posso ter um número inteiro, sem vírgula, sem fração, e escrever como fração ou como decimal. Eu posso ter a fração propriamente dita, já escrita, linda e maravilhosa, sem precisar mudar nada. E eu posso ter ali o terceiro exemplo, que é o número decimal, que pode ser escrito em forma de fração pelo exercício 1 desse slide que a prof preparou, que também resulta num número racional, tá bom? Então, vamos ver o que diz o exercício. Em uma reta numérica, um ponto A está situado a menos 10,75 metros de um ponto P. E um ponto B, tomando sobre a mesma reta, ou seja, está lá na mesma reta numérica, está a mais 13,65 metros de P. Qual a distância do ponto A até o ponto B? Não é difícil da gente entender aqui que a gente vai ter que somar a distância do A até o P, do P até o B. Se eu somo essas duas distâncias até o meu ponto P, eu tenho que a resposta é todo esse intervalo que está aqui. Mas cuidado, eu tenho um número negativo. E eu estou falando de quem, sétimo ano? Distância. Então, se é a distância, eu tenho que trabalhar o quê? Módulo, valor absoluto, certo? Porque mesmo que ele seja negativo, eu tenho uma distância positiva, porque não tem como eu andar menos 10,75, não é mesmo? Então, vamos ver como é que fica a nossa resposta. Olha lá, ó. Construindo o exercício de forma desenho, ilustrativa, tá? Então, você tem uma reta numérica. Nessa reta numérica, você tem o ponto A localizado no lado negativo. Você tem o ponto P. Esse ponto P, para nós, representa a origem, o zero. E, a partir dele, ali, o ponto B. Se vocês forem atentos, vocês vão ver que cada intervalo corresponde a 5, certo? A 5
centímetros, 5 metros, não sei. Ah, é 5 metros, o exercício 3 metros. Então, é 5 metros. Do ponto P até chegar no A vai dar 10 metros e pouquinho. Do ponto P até chegar no B vai dar 13. Ó lá, você tem 5, 10, mais um pouquinho para dar um 13. A preocupação nossa, como é resolver? Isso, Davi, isso mesmo, em módulo. Veja que o segundo, quando você coloca em módulo, ele vai se tornar um número positivo. Então, a minha preocupação aqui, quando eu trouxe a resposta, ó, foi escrever só um número negativo em módulo. Então, de A até B, você tem módulo de menos 10,75, mais quem? Mais um número positivo. Esse número positivo pode ser escrito em módulo? Pode, mas a gente sabe que ele é positivo. Então, seria, assim, mais um capricho nosso, uma parte formal da matemática, certo? Tirando esse 10,75 do módulo, ele se torna positivo, porque eu tirei do módulo. Então, olha lá, para eu resolver esse exercício, embora seja uma adição, eu tenho que recordar em módulo, porque eu estou trabalhando distância. Toda vez que envolver distância negativa, eu tenho que calcular isso entre as duas barras, módulo ou valor absoluto. Joia? Joia. Nossa, joia veio, né? Tá bom, legal, legal. 10,75 mais 13,65. Como que eu faço isso, meu Deus do céu? Vírgula embaixo de vírgula. A gente já fez. Cara, isso aí foi uma aula lá atrás. Não vem falar que você tá com medo, não, que é mentira, hein? Vírgula embaixo de vírgula, soma logaritmo por logaritmo, chego na resposta. 24,40 metros. Subtração. Mudou alguma coisa? Subtração. Porque a resolução é a mesma, certo? Você tem vírgula embaixo de vírgula. Vamos para o nosso problema, então. Lembrando a vocês, pessoal, assim, falando bem bastidor agora, tá? A nossa escola, o Colégio de Integração, ele pede pra gente trabalhar questões contextualizadas. Essas questões contextualizadas vão trazer para vocês o que a gente já conversou em sala de aula. Uma historinha, às vezes que não tem nada muito a ver com o exercício, mas que eu tenho que levar aquilo para a vida real. Então, mesmo sendo uma subtração, uma coisinha simples de fazer, uma operação de menos e vírgula embaixo de vírgula, eu tenho que contextualizar. Eu tenho que trazer isso dentro de uma prática da vida real, tá? Ah, sempre vai ser possível fazer isso? Não, tem conteúdo que a gente não consegue. Não é o nosso caso aqui, tá bom? Então, vamos para o problema. Para uma compra na livraria, a Jussara ela gastou R$ 153,30. No caixa, ela pagou com 2 notas de R$ 100. Quanto a Jussara recebeu de troco? Então, veja aqui, embora seja uma subtração envolvendo decimais, eu preciso fazer uma adição. Dá uma olhadinha aqui na nossa resposta. Prof, você não podia ter feito 2 vezes 100, que vai dar 200, dá a mesma coisa? Poderia, mas aqui é como se eu ainda não tivesse trabalhado esse conteúdo. Então, eu tenho que entender que eu estou somando as 2 notas de 100. 100 mais 100, 200. Então, ela pagou com isso. Recordando que ela gastou menos 153,30, então, para resolver, vírgula embaixo de vírgula. Olha a estrutura do algoritmo ali, tá? Então, ficou 200, né? Ou seja, 200,0 menos 153,30, vírgula embaixo de vírgula. Pronto, a Jussara recebeu de troco R$ 46,70. Tranquilo, né? Acho que aqui a matemática do 7º ano está muito mais na interpretação do problema do que na resolução propriamente dele. A resolução, a gente já trabalhou isso aqui lá no 6º ano. Então, não é tão novidade assim para nós, né? Vamos continuar. Estamos finalizando. Eu sei que a aula está um pouquinho longa e cansativa, mas vamos pensar que é uma aula geminada. 2 aulas juntas, tá bom? Aí fica menos pesado para vocês também. Então, multiplicação envolvendo números decimais. Tá legal? Isso está lá na página 223 da apostila. Vamos para a nossa contextualização do probleminha? Diz assim, 1 quilo de chocolate custa R$ 38,90. Para confeccionar ovos de Páscoa para toda a família, eu comprei 1,5 kg desse chocolate. Quanto que eu gastei, então, com essa compra? Bom, se 1 quilo custa R$ 38,90, eu preciso descobrir quanto vale meio quilo e somar. Sim, seria um raciocínio interessante, mas trabalhoso. Veja que, como eu estou comprando 1,5 kg, basta eu multiplicar o que eu comprei pelo valor do quilo. Olha lá, então 38,90 vezes 1,5. Queridos, como é que a gente faz isso? Veja que eu montei o algoritmo, eu estruturei, eu armei a conta. Mas para resolver, as 2 setas que estão ali nessa estrutura indicam que eu esqueço da vírgula. E foi assim que eu montei. Então, lá, 3.890 vezes 15. Ah, prof, por que você esquece da vírgula? Porque numa multiplicação, pessoal, de números decimais, essa vírgula não importa, não interessa. Ela só importa quando? Quando eu chegar na resposta final do meu problema. Então, vamos resolver. Ah lá, resolvendo. 38,90, ou seja, 3.890 vezes 15, resolvi, deu 58.350. Ou então, 58.380. Como a gente está trabalhando com vírgula, então eu volto no exercício principal, naquela primeira estrutura, conto as casas decimais, no caso são 3. Vamos contar junto? O 9, o 0 e o 5. Então, eu consegui 3 algarismos após a vírgula, nos 2 fatores da multiplicação. Sempre nos 2 fatores, prof? Sim, sempre nos 2 fatores. Volto lá no meu resultado final, no 58.350, conto de
trás para frente, ou seja, da direita para a esquerda, a quantidade de algarismos que eu tenho. Então, são 3, então vamos contar. 0, 5, 3, vírgula. Aí chegamos no resultado final. Todas as vezes, pessoal do sétimo, que eu tiver um 0 após a vírgula, esse 0 ele não precisa aparecer. Então, a gente pode até tirar. Ah, você está querendo dizer para mim, professora, que lá no 38,90, se eu não quisesse escrever 90, se eu escrevesse o 9 somente, estaria correto? Estaria, porque esse 0 depois da vírgula ele não é obrigatório. Ali é um luxo, só um acessório, mas não é obrigatório. Tá? Então, resumindo ali na nossa resposta, eu gastei R$ 58,35 com chocolate. Delícia. Vamos continuar. Melhor chocolate, só pizza, né? Então tá. Divisão envolvendo números decimais. Na página 225. Estamos finalizando? Muita calma, gente. Calcule a divisão entre quem? 62,42 e 2. Exercício que não tem contextualização, exercício muito mais técnico e prático, porque aqui a minha intenção foi recordar vocês que a gente precisa igualar as casas decimais. Esse slide mais um? Esse slide mais um. Isso mesmo. Potenciação e radiciação, tá bom? Vamos lá? Então vamos lá, ó. Estruturei. O que o exercício é de mim? Eu faço a divisão. Então, 62,42 dividido por 2. Ok, vamos armar essa conta? Eu armei efetue do quarto e quinto ano? Mais ou menos isso. Então, armei a conta ali. 62,42 divididos por 2. Dentro da chave, né? Daquele L deitado. Não dá para dividir. Por quê? Porque as casas decimais não estão igualadas. Esse também foi assunto de uma aula que a gente fez um pouquinho mais para trás, aí ainda no mês de abril, tá bom? Então, vamos igualar? Vamos. Quantos algarismos eu tenho depois da vírgula, queridos? 2. Então, lá na chave, lá no 2, que é o meu divisor, eu preciso igualar. Eu tenho que colocar vírgula, 0, 0. Como a gente já fez essa aula, já fez esse processo, aqui a professora foi um pouquinho mais bruta. Coloquei lá direto a resposta, porque eu sei que vocês já estudaram esse processo, tá bom? Então, a gente ficou lá, ó, com 2 números após a vírgula, no divisor e no dividendo, excluir a vírgula. Qual que é o resultado final dessa exclusão? 6.242 dividido por 200. Uma vez que eu já excluí a vírgula, o que resta me fazer? Dividir. Então, vamos dividir. 3 vezes 200 vai dar 600, e aí eu vou dividindo. Quero chegar ali na vírgula. Então, 31,21. Por que você precisou pôr a vírgula, professora? Queridos, eu coloquei a vírgula. Chegou numa etapa do processo da divisão, onde eu tenho 242 menos 200. Vai me sobrar 42. Eu não consigo dividir 42 por 200. Concordam comigo? Então, o que é que eu tenho que fazer? Acrescentar a vírgula na chave e aumentar um 0. Porque foi preciso adicionar o 0. Perfeito. Então, essa vírgula, Davi, que a gente coloca lá, que o Davi colaborou aqui com a aula, de forma bem inteligente, inclusive, essa vírgula que está lá, ela me proporciona acrescentar quantos zeros eu precisar, certo? Então, veja que para resolver o exercício, eu destaquei 2 zeros em vermelho lá. Vocês conseguem visualizar? Esses 2 zeros que estão de corzinho diferente são justamente para recordar a gente o quê? Que a vírgula me autoriza a colocar quantos zeros eu necessitar para terminar a minha divisão. Feito isso, ó, resto, 0. Quociente, 31,21. Já dividimos, ok? Aqui tranquilo para vocês? Deixa eu ir lá no chat, vamos ver se está tudo ok. Ok, o Davi foi o último, então, por enquanto, aqui ao meu ver, vocês estão todos compreendendo, né? Vocês não estão me enganando não, né, gente? Por favor, hein? Ah, tudo tranquilo. Isso, mais alguém tudo tranquilo ou mais alguém menos tranquilo? Tudo tranquilo. Então, beleza. Maria fez cara de estar tranquilo. A Fábio, tranquilo, Fábio? Tranquilo. Então, vamos dar sequência para o final. Uau! Potenciação e radiciação de números racionais. Gente, eu sei que vai chegar uma hora, tudo bem. Então, tranquilo. Eu sei que vai chegar uma hora que vocês vão falar, não aguento mais ver isso. Eu sei. Eu imagino que deve ser, assim, bem desgastante, para não falar outra coisa aqui. A gente fica vendo a mesma coisa. Mas é que todos esses assuntos, esses dois conjuntos, o conjunto dos números inteiros e os racionais, serão necessários para estudos posteriores, para o segundo, terceiro e quarto bimestre. Por isso que a prof está sendo bem incisiva e batendo bastante na mesma tecla. Eu quero que vocês aprendam, senão a dificuldade daqui para frente aumenta. O que não vai acontecer com a gente. Lógico, a gente está se dedicando e está estudando. Então, vamos lá para o exercício. Último, tá bom? Juntei os dois, eles estão os dois na página 241 e 242. Trouxe como exercício, como um único exercício, mas dividido em letra A e B. Então, determine quanto vale. Quanto vale a letra A? 13 sobre 12 avos elevado ao quadrado. E na letra B você tem a raiz de 16 sobre 81 avos. Vamos ver como é que resolve? Então, olha como a gente resolve. Expoente, chefe, manda a base, funcionário, se repetir. Então, eu tenho um expoente ao quadrado, um expoente 2, eu preciso repetir 2 vezes. Aí eu repito, então,
13 sobre 12 vezes 13 sobre 12. Pessoal, multiplicação de fração, como é que a gente faz? Linha do caderno. Prof, eu não preciso simplificar essa resposta? Neste caso, não. Por que não? Porque eu não quero a simplificação, eu quero a potência. Então, cuidado com o que a gente lê no enunciado, certo? Aqui eu tenho que determinar quem? A potência. Já determinei? Larga lá. Determinou, determinou. Não preciso me preocupar em simplificar. Tudo bem? Então, fiz a linha do caderno, 13 vezes 13, 169, 12 vezes 12, 144. Finalizei o exercício, lindo e maravilhoso. Fácil. Letra B. Raiz quadrada de 16 sobre 81. Na raiz quadrada, a gente divide ela em duas raízes. Porque aqui a gente não pode ser egoísta, sétimo ano. Tem que mandar uma raiz para o numerador e uma raiz para o denominador. Feito isso, eu já sei como calcular. Então, a gente tem raiz de 16 e raiz de 81. Vejam que eu tenho raiz no numerador e raiz no denominador. Certo? Certo. Então, dá uma olhadinha lá. Raiz de 16, quanto é? 4. Bem, raiz de 81, 9. Lembrando que raiz não é tabuada, queridos. Raiz é a operação inversa da potência. Então, o número que ele vezes ele resulte em 81. 9, porque 9 vezes 9 é o próprio 81. Prof, aqui acabou? Acabou. Agora eu vou lá para o chat de vocês, ó, vamos até para o próximo slide. Fim! Oba! Então, agora eu vou voltar aqui. Parei de compartilhar a minha tela, tá legal? Vou voltar aqui, vocês estão me vendo bem grande agora. Eu estava com dúvida na potenciação do exercício 44 da letra B. Então, tá. Vocês querem falar ou vamos continuar escrevendo no chat? Exercício 44, letra B. Deixa eu só pegar o livro de vocês aqui, tá bom? Você consegue mostrar para mim a página, Maria? Falar qual página que é? Para eu me localizar? Vai ficar fácil da prof achar? Creio eu, a página 241. Então, tá bem para frente aqui. Esse é o do certo. Ah, legal. Legal. Já sei qual que é esse exercício. Maria, esse exercício a prof postou lá no mural em forma de exercício resolvido, tá? Eu posso postar para você de novo. Ah, a Yane, estava sem internet, mas não tem problema, Yane. Agora, se você perdeu alguma coisa, você pode assistir de novo a aula, ou então você posta para mim, por favor, aqui no chat, a gente vai conversando e eu tiro as suas dúvidas, tá legal? Então, Yane, primeira coisa que você tem que perceber, veja que o seu expoente é 2. A gente está falando do exercício 44 da letra B, na página 241, tá bom? Então, veja que se o seu expoente é 2, só não tinha entendido porque o número... Ah, por que tinha que fazer MMC? Tá. Por que você tem que fazer MMC? Porque você tem uma subtração de denominadores diferentes. Então, você tem o denominador 1, que é o denominador do número 2, e você tem o denominador 7, que é o denominador da fração 5 sétimos. Então, o que você faz? Você repete essas duas operações, uma ao lado da outra e o sinalzinho de vezes lá, tá legal? Aí você faz a conta da subtração de fração na primeira. Legal, você fez a primeira, vai dar a mesma resposta do que a segunda, porque são os mesmos valores, certo? Então, você vai ficar com dois números aqui embaixo e aqui embaixo. Depois disso é que você vai fazer a potência, você vai fazer a multiplicação entre esses valores. Então, esse exercício, ele é longo, tá? Ele é longo. Você deve fazer o MMC. Por quê? Porque os seus denominadores são diferentes. Ele é um exercício, assim, vocês usam a palavra pegadinha. Eu vou falar que é uma interpretação, tá? Por quê? Porque a gente tem, antes de fazer a potência, uma subtração de fração, com denominadores diferentes. Então, é para ver aqui, o exercício está testando do aluno aqui, o quê? Se ele consegue interpretar, subtrair fração e resolver a potência. Ele está testando 3 conhecimentos num único exercício. Meu intuito na prova, pessoal, não é esse. Não se preocupem, tá? Exercícios tão, assim, elaborados, que exigem de vocês conhecimentos anteriores, do jeito que está aqui, a prof não vai pedir, tá bom? Só que em que número eu faço o MMC? Você vai fazer o MMC com 1 e com o número 7. Só que o MMC entre 1 e 7 é o próprio 7, certo? É porque o 1, né, vai dividir por ele mesmo, não vai dar 1. Se você ainda ficar com alguma dificuldade nesse, a prof faz para você, eu gravo a videoaula explicando o exercício, você pode recordar, tem que estar lá no mural, e aí eu tiro a sua dúvida, tá legal? De que página vai... Aí a Ana perguntou, de que página a que página vai cair na prova? Ana, nesse slide, a prof anotou ali no primeiro tópico quais são as páginas, mas não se preocupe com isso, porque há páginas dentro do conteúdo que eu excluí. Vou dar um exemplo para você. Nós estudamos dízimas periódicas, não vai cair. A gente estudou, fugiu o nome do conteúdo agora, porcentagem, não vai cair.
Então, o que vai cair? Não vai cair todas as páginas da apostila. Eu excluí aquilo que, para o segundo bimestre, não é de essencial aprendizagem. Tá? Eu estou priorizando, justamente porque a gente está nesse período aí de quarentena e com aula à distância, né? Eu não posso estar ali presencial para ajudar vocês como eu gostaria, essa que é a verdade, mas só o que é essencial. Então, se você tiver alguma dúvida ainda do que estudar para a prova, eu posso repostar no mural os conteúdos, tá bom? Ah, legal, Ana. Então, ó, deixa eu só voltar aqui no Davi, que eu pulei um pedacinho. Não vai cair a potenciação com expoente negativo? Vai cair com expoente negativo. Expoente negativo, não. Base negativa, tá? Expoente negativo não vai cair, tá bom? Não se preocupem. Os exercícios que eu trouxe nesses slides, meus amorecos, são justamente os exercícios parecidos com o que eu vou cobrar lá na prova. Então, se vocês entenderam bem a sequência, vocês vão fazer a prova, assim, não vou falar de olho fechado, né? Porque vai ter que digitar, mas bem fácil, tá? Bem tranquilo. Ah, Davi, ó, já respondi então para ele também. Aí eu queria saber uma coisa que o Davi, se ia cair expoente negativo? Não, não vai cair expoente negativo, nem SUSE. Ok, Davi, é isso aí, pessoal. Respondi a todos. Vocês estão se dedicando, estão estudando. Se quiserem abrir os microfones agora, fiquem à vontade, que a professora está tirando dúvida, tá bom? É isso? Então tá. Então finaliza a aula aqui. Mais ninguém? Ninguém. Finaliza a aula aqui, porque eu sei que vocês têm uma semana de provas. Menos mal, porque eu não entendi. Ah, Yane, se você não entendeu, não tem problema. Você grava um vídeo explicando essa parte dos denominadores negativos, tá? Que a gente só trabalha o inverso. É bem tranquilo também. Para essa prova, você não precisa ficar preocupada. Se dedica em estudar aquilo que realmente vai cair na prova, que a prova pode fazer para você ali em outro momento, não tem problema nenhum, tá bom? Ó, beijinho para vocês, bom estudo. Tá falhando o áudio? Mas a prof já tá terminando, tá, Ana? A prof já tá finalizando, ó. Beijinho. Tchau, tchau para vocês. Não esquecem de postar, então, tá, meus amuletos? As dúvidas que vocês tiverem conforme os estudos que vocês forem fazer. Até quarta-feira, que é a prova. De nada, Moreco, Davi.